Olá a todos, boa noite e bem-vindos a este programa Basta Crer. Este é um programa de fé para que você encha o seu coração com a fé que vence o mundo. E esta é uma altura que todos precisamos mesmo de fé. Também é um programa de alegria e por isso já vamos ouvir uma música alegre. E temos também o WhatsApp, para onde você pode fazer o quê? Sim, pode mandar-me mensagem, fazer um pedido de oração, porque no final deste programa nós vamos orar. Também pode fazer uma pergunta e também pode mandar uma foto, pode mandar testemunho escrito, falado, ou então um vídeo e qualquer outra pergunta também pode fazer lá. Então, fé é já não olhar para aquilo que se vê quando as coisas não se veem bem, quando o médico diz não sei o quê, quando as contas não vão no bom caminho, e não olhar para aí, mas olhar para Jesus Cristo. Então esta música diz, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, andarei pela fé. Certo? Vamos lá ouvir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E gente virá para te dizer que desta tu não vais sair. desta tu não irás sair, Mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Muito bem, e nós já temos testemunhos, não é, Cristóvão? Sim, já temos. Então, vamos lá ouvir os testemunhos. Espera lá, isto agora, ok. Então, o primeiro testemunho é da Holanda, é de Vanulda Monteira. Então, ela escreveu aqui uma grande coisa, passos, pronto. Primeiro, o problema. Então, o problema. No mês de novembro de 2019, eu e o meu marido fizemos um grande investimento na nossa empresa. Os meios de transporte que usávamos fecharam todas e os produtos estavam a demorar imenso para chegarem. E com isso, tinha muito atraso com as encomendas dos nossos clientes, portanto, naquele mês não tivemos vendas. O que é que fizemos? Sim. Entregamos isto nas mãos de Deus. Resolvemos semear uma oferta mais do que aquilo que a empresa conseguia semear. Depois de estarmos um mês em oração e muita procura de melhores possibilidades de transporte, Deus colocou as pessoas e as empresas certas no nosso caminho para nos ajudarem com as informações necessárias. Resultado final.
Deus abriu as portas, mostrando assim uma forma melhor de transporte, de salvar o nosso investimento feito e de fazer o nosso negócio seguir em frente, visando mais vendas e lucros em menos tempo. Fizemos um novo investimento e na primeira semana já tínhamos quase todos os produtos reservados. Na segunda semana o dinheiro já estava quase todo recebido. E na terceira semana já estávamos a fazer uma nova encomenda. Isso nunca tinha acontecido antes, mesmo quando fazíamos pequenos investimentos. Apesar desta situação da pandemia, consegui gerenciar melhor o nosso negócio. Esse foi, sem dúvida, o melhor período de venda da nossa empresa. Deus enviou os clientes certos até nós e somos muito gratas a Ele por isso. Num período designado de difícil, pode semear mais na casa de Deus a nível pessoal e empresarial. Em Hebreus 3:6, podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que podemos fazer, o que podem fazer os homens. Uau! Pronto. Muito bonito o testemunho. Sim. E muito bem explicado. Muito bem explicada. Os vários passos, o que fizeram, o que acontecia. É fantástico, quer Sim. dizer, é mesmo Deus. Sim. É? A pessoa semeia em tempo de fome, Sim. semeia em tempo de crise. Sim. E, Semeia da parte pessoal, Pessoal e e da da empresa. empresa. Pronto. é, Sim. e isto é muito, muito importante. E também uma outra coisa, enquanto que ele estava a orar, né, eles não ficavam parados a fazer nada. Eles foram procurar. E Deus, entretanto, foi dando contactos e foi abrindo o caminho. Exatamente. A propósito de sábado, nós vamos ter um seminário de homens de negócios, quer dizer, Sim. homens e mulheres de negócios, e vocês se aparecer ao meio-dia, almoça, e é a Cristo que paga. Tá bem. Na igreja que oferece, vocês são uma bênção. E você venha, traga os seus alvos, venha com uma semente muito especial, com fé em que vai receber uma unção que vai duplicar, triplicar os seus resultados, porque aqui está mais Sim, um caso fantástico, não é? é isso. E olha, parabéns, sim senhora. Mais, tens testemunhos? E tem outro testemunho dessa de Alvalade, Vítor. O Vítor e sua esposa estavam a passar dificuldades económicas e porque ele semeara em tempo de fome, a comida não falta e até aumentava. E já não é a primeira vez. Ah, é? Pois, então Deus multiplicar. Uau, Comi- Vítor. Sim, Mas, há bocadinho tu disseste que era de Roterdão, não é? sim, a primeira era de Roterdão. Roterdão, Sim, da Holanda, certo. sim. Vanulda Vanulda. Monteiro. Sim, Este é o Vítor de Alvalade. sim. Mas temos mais um, Temos mais que é um, o Micael Micael, que é a Igreja Russa de Coimbra. de Coimbra. Sim. Então, vamos lá ouvir. Vamos lá ouvir. Pronto, tem aqui a tradução em português, né? Ah. Pronto. Boa noite, meu nome é Miquel. Eu sirvo a Deus na Igreja Russa em Coimbra. Quero partilhar um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Durante a pandemia, a empresa onde eu trabalhava estava fechada 2 meses e eu fui mandado para desemprego. Minha mulher ficou desempregada também. Durante esses meses eu não estava a receber o salário e até agora não recebi nenhum subsídio. Mas eu continuei a ser fiel a Deus nos meus dízimos e ofertas. Deus começou a mandar para mim clientes que queria que eu prestasse serviços a eles. Assim, eu estive a trabalhar em casa durante este tempo todo sem parar. Todas as necessidades da minha família estavam supridas. Não tenho falta em nada. Consegui pagar todas as contas, mesmo tendo despesas do carro que tinha que pagar nessa altura do ano. Deus é fiel. Ele sabe criar outros meios para nos abençoar. A Ele toda glória. Eu louvo a Deus porque vocês estão, de facto, a viver pela fé. Viver pela fé é não olhar para os problemas, não olhar para aquilo que se vê, mas olhar para Jesus, não é? Que diz o quê? Que eu sou o teu Deus, suprirei todas as tuas necessidades de acordo com as riquezas dele, que não tem fim. Sim, eles praticaram mesmo esta palavra que Deus é a minha fonte. Eu não olho para o meu emprego, a minha fonte, porque Deus
pode usar-se o seu emprego, mas se não tem emprego, Deus tem outra maneira para suprir a necessidade. Exatamente, Deus não precisa, Deus é Deus. Sim. Deus não precisa do emprego. Sim, Ele pode suprir as necessidades do jeito que ele bem entender. é isso. E não somos nós que vamos dizer a Deus como é que ele vai fazer. Pois, ou quem ele vai usar, ou como é que Pois. vai ser. Porque tem que ser o meu patrão, porque tem que ser... Não, não tem nada que ser. Ou Tem que subsídios, Ser... Ou quer dizer, subsídios. pois. Não. Tem que ser quem Deus quiser que seja. Está a ver? Isso é muito importante estarmos sempre a dizer isso, porque às vezes a pessoa, em vez de pôr fé em Deus, põe fé no patrão, fé não sei lá onde, e não, tem que ser fé em Deus. E isso faz lembrar outra música de fé que diz: olha para Jesus, aleluia, tira os olhos dos problemas. Olha para Jesus. Vamos lá ouvir. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Sim, olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Não atentando nós. Não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Oh, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, Tira os olhos. tira os olhos dos problemas, Tira os olhos. tira os olhos dos problemas, Tira os olhos. tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Uau! Muito bem. E agora, eu penso que já temos fotos. Sim, já temos fotos. Vamos ver? Aham. E a primeira foto é de Vítor Rangel, Grupo Familiar Jovens de Pontal, com direito às salvações, estamos a cumprir a nossa chamada. Muito Sim, bem, senhora. muito bem. Sim, senhora. Mais. E aqui, isto é de Santo Tomé. Quem mandou foi o Bispo Sildério. De Santo Tomé, não sei se é grupo familiar ou... Tem duas fotos. Tem esta foto e depois tem esta foto. Os dois é em Santo Tomé. Acho que é capaz de ser a igreja. Está tão bonito. Sim, Ou então é a uma casa das do grupo igrejas. familiar. Pois, isto estou a dizer. Exato. Mais. Entretanto, esta é de Vera Azevedo. Boa noite. Este foi um dos grupos familiares em Jersey. Enviamos um grande abraço a todos no programa. Já sei. Pois Uma é. mega bênção, lembras? Sim, Estivemos lá. sim, está ali. Sim, As senhora. irmãs. É, As isso. irmãs. E aqui? Aqui diz, eu sou Mercedes, mãe de Marcos e Manuel de Setúbal. Ora, muito bem, está a Agora, ver. eu não sei quem é Marcos e Manuel, mas pronto. É, precisamos ver a fotografia. Pelo menos- Mas ela é Mercedes, está a Pelo ver? menos é Não é nem Mercedes. BMW, nem Opel, é logo Mercedes. Sim, acho que ela esqueceu-se de mandar a foto do Marcos. Ficamos sem saber quem é Marcos. Muito bem, e agora? E aqui, boa noite, apóstolo. Desejamos paz, saúde, amor, felicidade e muita sabedoria. Amém. Amamos muito este programa. As Nascidas para Vencer.
Hilária Gaspar e Alberdina Delva. Igreja Maná em Lemba Neves. Aham, eu quero perguntar onde é que é Lemba Neves. Pois, sinceramente não faço a mínima ideia. Gostava de saber. É onde tem uma petisqueira santola. Tu foste para que eu verificar agora. Isto é o quê? Em São Tomé? Não, Angola. Então tem a igreja, o restaurante, esplanada e bar Manga Zebé. Já sabes onde é que é? Não. É depois do aeroporto de São Tomé. De São Tomé. Exatamente. Pois. Ok. Chama-se isso mesmo. Pois, eu primeiro a pensar que é São Tomé, mas elas estão tão vestidas, penso que isto está tão calor vestidas? lá. Sim, está com fato. Quer dizer, isto deve estar elas devem estar cheias de calor, mas Cheio pronto. de calor? Penso eu. Ah. A ilha faz tanto calor e tão... Mais. Para as fotos agora é tudo. Bem, Pronto. então eu quero que os nossos técnicos ponham um clipe da convenção, o novo da entrada da convenção. Ontem esqueci-me de pôr. E agora? Vai. É Agora deve estar a agora. cozinhar. Não entrem em pânico. Vai ficar tudo bem. Brevemente, espetáculo de abertura. Convenção de Fé 2020. Assim é. Quando é que vai ser a convenção? Que são? É agosto. Que dia? 17 a 20? Ou 21? Ou 22? 22, 20, 21, 22. Pois. 22 é que é sábado? Pois. Pois, mas para alguns ainda vai ser 23. É Muito isso. bem. E nós também temos um canal de cinema. Hoje mesmo, depois deste programa terminar, temos cinema. Sim. Todos os dias temos cinema. Até amanhã, quinta-feira, temos o Coisas Coisas da de Família. Família, sim. Depois, sexta, sábado e domingo, temos um filme cada noite, Sim. que é um dos nossos filmes. E estamos a trabalhar para que depois da convenção a gente produza mais cinema, para que as pessoas também possam ter entretenimento, mas com base nas coisas de Deus, para que você possa usar estes programas para evangelizar os seus amigos, certo? Vamos lá ver. Certo. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. Então nós temos um canal, Cine Curiacos, que tem um grande objetivo, que é você poder ter entretenimento 24 horas por dia com filmes que têm a ver com Deus, não é? Esses filmes que muitas vezes aparecem aí nas televisões, que é o que nós já sabemos que é. E, portanto, você pode não só aproveitar, mas, mais uma vez eu digo, é uma ferramenta de evangelizar
muito boa, não é? Também temos um canal de crianças. Não sei se vocês têm isso aí, mas se não têm, não faz mal. Tem lá um canal que estava ali ao lado, onde nós emitimos 24 horas por dia coisas para crianças. Para crianças, sim. E quão importante é? É Diz lá muito porquê. importante. É muito importante porque a criança, né, aceita tudo que nós falamos, eles aceitam isso como sendo a verdade. Então é tão importante que, especialmente quando são pequeninos, né, que nós incutimos a verdade, incutimos aquilo que nós queremos que eles ouviram, e porque são essas bases que eles vão construir a sua vida. Então, se nós deixarmos qualquer coisa, eles vão entrar esquemas e todo tipo de problema, mas se nós vemos, né, esse canal foi feito para isso, para que tudo que passa lá tem moral, fala de Bíblia, várias coisas, para que o seu filho ouva as coisas que são de verdade, coisas boas, então isso vai Nós fazer... temos um clipe, não é? Sim, eu Então, penso vamos lá que temos ver. um clipe, sim. Curiacos Kids. Pensando em você e no futuro da sua família, a plataforma Curiacos desenvolveu um canal totalmente voltado para as crianças. Ao aceder a curiacos.com, terá à sua disposição o canal Curiacos Kids. Um canal 24 horas com conteúdos que ensinam boas maneiras às crianças e as livra de conteúdos impróprios que circulam em redes sociais e outros meios. Por isso, aceda www.curiacos.com e clique em Curiacos Kids. Curiacos Kids, um canal que ensina a sua criança no caminho em que deve andar. É muito bem, aqui está. É muito importante que você preste atenção a isto, porque assim, os seus filhos são o valor mais importante, não é? Então, você não quer que eles aprendam coisas do diabo, não quer que eles tenham demónios que aparecem à noite. Então, nós investimos muito ao longo dos anos para fazer estes programas e por isso desfrute, porque vai ver que os seus filhos então não se desviarão por maus caminhos, mas andarão sempre nos caminhos de Deus. E agora vamos ver o quê? Não sei. O que é que vamos ver? Consulta pastoral. Sim, é verdade. Sim, consulta Você pastoral. está aqui a ver os nossos telefones, do SOS e do WhatsApp, e por isso você pode telefonar, porque temos um time fantástico de missionários que estão ao seu dispor para tomar nota dos pedidos de oração ou para que você também possa pedir para marcarem um aconselhamento pastoral, para que você possa ser ajudado dia a dia até você vencer, seja que área for. Vamos lá ver este anúncio. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral. A mudança para a sua vida. Um dos grandes projetos da nossa igreja também é os grupos familiares. Explica lá o que é este grande projeto. Então, E exortamos você a pertencer a um grupo familiar e até a dar a sua casa para um grupo familiar. Explica lá, Cristian. sim, então o grupo familiar é uma reunião pequenina no meio da semana, né, em casa de uma pessoa, e cada grupo tem um líder que é treinado por nós e nós temos um manual especificamente que tem uma lição que é dada cada semana, né? Então em toda parte do mundo, todas as semanas, em toda parte do mundo dá-se a mesma lição na semana 14, na semana 51, né? Então, o que é que nós ensinamos aí? Nós ensinamos aqui rudimentos. Falamos quem é Deus, quem é o diabo, muitas coisas que nós não temos tempo para ensinar durante as reuniões normais, como domingo ou sexta-feira, né? Fala lições sobre Jesus, evangelização, o preço da salvação, características de um cristão, tem muitas coisas assim. Então, são rudimentos, são muito importantes. Entretanto, isto é no meio da semana, em casa de um irmão, então o propósito disto é que uma pessoa que vai a esse grupo familiar
né? Especialmente são os novos convertidos, para que eles aprendam isso. Podemos dizer que uma pessoa é como uma árvore. Tem a parte visível, que tem as folhas, os frutos, e depois tem a parte que nós não vemos, mas na verdade é a parte mais importante, porque aí estão as raízes. Porque sem raiz, esta árvore vai cair, nem fica lá. E sem raiz, que vai buscar os alimentos e as águas, esta árvore nem vai crescer, nem vai dar fruto e nada vai acontecer, não vai haver fruto, não vai haver flor, não vai haver folha, não vai haver nada. Tudo aquilo que nós gostamos de ver, né? Então é muito importante os rudimentos. Bons frutos, Cristão. Bons frutos e No folhas outro dia e flores. deste uma laranja Sim. que era ácida. Então, mas quer dizer... Mas depois veio uma que era doce. Então, ficaste mais contente, certo? Fiquei. Pronto. E fiquei a pensar, a ácida, Sim. estás a ver? Sim. Não tinha... Dós. Não Falta de perdão. tinha... Não tinha... Terra, raízes, que chega. As raízes não tinham... Alimentos. Alimentos. Pronto. Pelo menos não aquilo que estava a Se a precisar. laranja estava ácida, o fruto da laranjeira é porque estava ácido, estava ofendido. É isso. Pois é. Mas pronto. E que mais é que tu queres dizer? Quer dizer, então, se uma pessoa... Não importa onde você está, se você diz, eu quero ter um grupo familiar na minha casa, né? Em primeiro lugar, você veja onde que tem grupos familiares. Pode perguntar isso no número de telefone aqui, no WhatsApp. Diz, olha, eu vivo aqui, será que tem um grupo familiar por aqui? E eles vão poder dizer isso. Ou então, se não tem, né? Então você pode oferecer a sua casa para um grupo familiar. Também muito importante, porque quando nós damos a nossa casa para um grupo familiar, na verdade damos a nossa casa, aquilo que é nosso, nas mãos de Deus, é com um vaso, que Deus vai encher e vamos ter a unção de Deus, a presença de Deus na nossa casa. Havia um homem, É? Abed-Dom, se eu não estou erro, Sim, pode ser. que... Tinha a arca de... onde foi parar a arca A arca de Deus. de Deus, que tinha o Espírito Santo. Sim. E então, na casa dele, tudo crescia. Tudo que de uma crescia, deu fruto, sei lá o quê. Sei lá o quê. Então, quando nós damos a nossa casa para um grupo familiar, não é? Sim. Isto também acontece. Deus mora lá e a sua própria vida vai ter muitos frutos. Sim. É Certo? isso. Sim. Muito bem, agora temos uma música muito bonita que fala de fé. Vamos lá ver. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. E porquê? Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Porque Cristo vive em mim e em ti. Cristo vive em ti. Cristo vive em nós. Eu tenho fé. Muito bem, nós temos mais fotos. Temos mais fotos, sim, então senhor. ver. Então, a primeira é de Ilha da Príncipe, Pois é. nas antenas da Rádio Regional, ministrando o grupo familiar. Estás a ver? É, Glória a Deus, nós temos um grupo familiar sim, através da rádio. através da rádio. Sim, E senhor. vamos dar o programa Vila Ideal. Vila Ideal Sim. à TV de São Tomé e De São Príncipe, Tomé. para que todos possam ter os seus filhos nos bons caminhos. É não, isso. não é bonito? Sim, sim, é muito bonito, sim, Sim, senhor. senhor. E a seguir?
E depois temos algumas coisas boas. Aqui, Adérito. de princípio, grelhada de peixe andala com banana frita. Uau! Olha isto, já Parece viste? muito bom. Epá, o peixe de São Tomé é Pois. uma maravilha. É, pena que está lá, né? Não está cá, Pois. está lá. E eles cozinham muito bem. E a seguir, Aí, seguir é do Namíbia, um snack para acompanhar o meu programa favorito. Quem mandou é o Chris de Namíbia. sim senhor. Pronto. Quer dizer, ele está a ver o programa e a comer. Ele está a comer, Ora, e nós viste? aqui com esta vontade de comer uma coisa Não, destas mas e eu nada. hoje fiz-te um arroz. Sim. Como é que chama este arroz? Chama-se um arroz. Sim, como que chama? Chama-se Como é que chama o arroz então? Que tu me fizeste. chama um arroz com tudo. Ah, é? Não, quero saber mesmo o nome. Quero saber o nome. Qual é o nome que tu deste? É o nasi goreng. Pois, exatamente. É nasi Arroz com goreng. tudo. E além disso, E além disto, tiveste um Fiz. segundo prato. exatamente, que eu e o Mike fizemos. Sim, e qual é o nome deste prato que tu fizeste Era com o Mike? lasanha à la tomate. A lasanha, Mike, não sim, foi? A lasanha, sim. Não foi bem que tu ajudaste. Pronto. Não ajudei? Então não ajudei. Fartei-me de Provaste? ajudar. Pronto. é Vai, isso. vamos. Pronto, próximo. Então, aqui do Brasil. Ah, não, então, aqui, Brasil. Lavínia. Conectadas, Lavínia. Olha que giro. Sim, Muito senhora. giro, sim, senhora. Mais. E aqui diz: boa noite, apóstolo bispo e a todos do programa. Domingo começa Quem é? meu curso na minha caminhada para ser um servo de Deus. Olha, parabéns. Quem é que fez esta capa? Esta foi? capa? Foi o Mike. Não, penso que não. Não, é porque isto era eu a fazer atletismo. Ah, Estás a Ah, ver? é? É. ah. Com aquelas sapatilhas. Pois. E depois estava a fazer abdominais. Essas sapatilhas, isso parece uma perna de mulher, não quer dizer nada, mas. Não, 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 não. As minhas pernas- Isto não tem cara de perna do homem. Não, eu tirei os pelos para ficar bonito na fotografia. E ficaste mais magrinha. Mais magrinha, mais bronzeado. pronto. Estava a fazer flexões. estás a ver? Até o pé ficou mais pequenina, pronto. Não, foi assim mesmo. vá. Quem mandou foi Luciano de Setúbal. De Vai Setúbal, começar o sim, curso. senhora. Pronto. Ela estava lá e tirou a fotografia. Luciano. Ele. Luciano, sim. Vai, a Pronto. seguir. Então, temos aqui Juleika Correia, Correia. Angola. Todos os levitas do Senhor em Luanda, da Igreja Manana, no Benfica. Um abraço especial. Então, Muito bem. nós recebemos este abraço Sim, senhora. especial. E agora? E aqui temos a Cláudia. A Cláudia. Diz, boa noite família, aqui um dos grupos familiares da Mafra. Manda um grande abraço a todos do programa Sabe- Basta Crer. Este é o grupo que só tem nascidos para vencer. Pronto, Sabes onde é que fica a Mafra? então não sei. Fica na Itália. Não fica nada em Itália, francamente. Então na Holanda. Não, nada. Então? Aqui em Portugal, pertinho, nem é muito longe daqui. Então vá lá. Eu vou lá. E agora? depois também temos a Liriana dizer do Brasil, boa noite, quero dizer que este programa é o máximo, isto não tem a ver com este Photoshop, de bênçãos, alegria e muito amor entre nosso apóstolo, nosso bispo Cristo, beijinhos a toda a equipa também. Sim, E sim. depois quem mandou esta foto é Eliana Fernando. Eliana Fernanda. Olha, isto Eu não sei onde é que esta foto foi Eu tirada. acho que foi quando nós estivemos lá em São Paulo, Achas que é Brasil? É Figueira de Foz. Figueira de Foz, Figueira como é de que Foz, sabes? com essas cortinas. Ah, sim, pois é. Olha Ah. que bonito. Muito bem. E que mais é que queres dizer? E também já estamos em vários países, né? Sim. Fora dos normais. Temos Estamos também em Portugal. Gabão, Iraque, Equador, Polónia, Egito. Egito, hã? Egito. Em Portugal. Também, claro. Então, Portugal nem Suíça, mencionamos. Suíça. Também devemos estar, de certeza. Suíça, o nosso canal Sim. está lá 24 Sim, horas por dia. claro. Então, estamos lá. Sabias disso? Ah, é, sabia, então. Então sabes muitas coisas. Pois, sei muitas coisas. Tu me ensinaste muitas coisas. Se tu não me ensinasse, eu não sabia tanta coisa, mas... Exato. Ainda bem que dou graças a Deus todos os dias, que a coisa é contigo. Exatamente. Finalmente verdade, és saiu da tua boca a verdade. É, finalmente, E quem é que te ensinou a cozinhar? Quem Pois, foi? foste tu, claro. Exatamente. Então, pronto. Exatamente. Pronto, exatamente. Só Agora- esqueceste os nomes, mas pronto. Os nomes. Também não podemos lembrar tudo, né? Não podemos lembrar tudo. Pronto. Muito bem. E agora, vamos ensinar a palavra de Deus sobre finanças. É uma área que, de facto, toda a gente precisa e, para mais nestes tempos de grande dificuldade, pandemia, etc., não é? Temos ouvido muitos testemunhos, hoje mesmo já ouvimos vários fortíssimos,
muito bonitos, muito bem explicados. Sim. E portanto, não podemos parar de ouvir a palavra de Deus sobre finanças, não podemos parar de aplicar as leis de Deus, porque então nós vamos vencer, está a ver? Eu recomendo um dos livros que eu tenho, chamado um papinho aqui, Acerca de Finanças. É um livro que já ajudou milhares e milhares de pessoas, porque neste livro eu ensino qual é a vontade de Deus, ensino quais são as leis básicas de Deus, ensino que há ideias erradas, tanto da parte de pessoas do mundo como da parte até de crentes que têm pensamentos errados, e ensino dois exemplos de pessoas da Bíblia, não é? Que foram mega abençoadas por praticarem as leis de Deus. Então, como fé vem por ouvir e ouvir e ouvir, ouvir a palavra de Deus, quanto mais você ler a palavra de Deus, não é? Mais fé você vai ter, mais resultados você vai ter. Também tem outro livro que, sinceramente, é muito importante. Você precisa de estudar, ler e estudar. Diz 7 passos para castigar o diabo. Neste livro eu explico que nós, que somos crentes, se ainda não é, hoje mesmo, abra o seu coração para Deus, entregue-se a Jesus Cristo, comece uma vida nova e você deixa de estar debaixo da zona das maldições. Se alguém está em Cristo, dizia o apóstolo Paulo, aliás, quem é que disse isso? Alguém está em Cristo, nova criatura? Foi Jesus. Mas o apóstolo Paulo disse que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que as bênçãos que Deus deu ao Senhor Abraão também viessem sobre nós. Eu explico aqui sumariamente que Deus nos fez uma nova criatura, nos fez filhos de Deus e não mendigos, nos fez reis, etc. E que há coisas que quando nós fazemos irritam solenemente o diabo e ele fica derrotado. Uma é gastar tempo com Deus e ter comunhão com Deus. Outra é ir à casa de Deus para honrar a Deus. Outra é louvar a Deus. Louvar a Deus é uma coisa que põe brasas na cabeça dos demónios. Outra é evangelizar. Evangelizar é falar de Jesus, dar a palavra de salvação às pessoas que estão lá fora, a caminho do inferno. E, claro que o diabo detesta isso, né? O diabo detesta que a gente o denuncie, não é? E depois, servir a Deus, então, é uma coisa que também irrita muito a Deus, mas irrita o diabo. Mas o pior que podemos fazer ao diabo é a gente ajudar a obra de Deus na área financeira. Porquê? Porque dois motivos. Primeiro, porque a igreja fica mais capacitada financeiramente para ir mais longe. A ver? Agora, como eu estava a dizer, estamos a projetar novas filmagens, mais programas de televisão, etc. Tudo isso custa dinheiro. Também temos missionários, muitos países. Temos agora a Índia também, que é uma bênção. Sim. Mas também a pessoa que semeia ou ajuda a Deus, semeia na casa de Deus, essa pessoa vai ser abençoada de volta, porque Jesus dizia, dai, ser-vos-á dado, semeia, colherás, boa medida. Há uma coisa que o pior de todos é um crente que vence na área financeira, que ajuda a Deus. Ora, aqui no ponto 10, espera lá, do último, do capítulo... Olha, já nem sei qual é o capítulo, se é o capítulo 10. Sim. E no ponto 10 do capítulo 10, olha que engraçado. Sim. Então, lê lá o que é que diz aqui. Então diz, o dinheiro do crente faz muitas mais coisas e é uma fonte de irritação para o diabo. O dinheiro do crente desfaz dívidas. Certo. Quando se usa as leis de Deus. Pois, ainda hoje ouvimos, não é? Sim. A pessoa tinha contas por pagar, não tinha receitas,
semeou, a ver, pode dizer em tempo de fome, tempo de crise, e Deus multiplicou boa medida, recalcada, sacudida. É isso que aconteceu. Mais. O dinheiro do crente abre caminhos que não existem quando se usa as leis de Deus. Estás lembrado alguma vez que Jesus abriu um caminho? Vários testemunhos que nós ouvimos também, né? Então, já não me lembro qual é o país, mas pessoas que ficaram sem emprego e depois começaram a fazer qualquer coisa, né? Lembro dessa senhora que ela começou a fazer comida no sábado, e, entretanto, depois... Não, mas hoje também. Sim. Este senhor perdeu, nem ele nem a mulher. Sim, também é verdade, sim. Já não tinha emprego, nem ele, nem ela, subsídio nem vê-la. Mas ele continuou a E, semear. entretanto, sim, ele continuou a semear, né? Ele usou a lei de Deus. Entretanto, Deus foi abrindo o caminho, então, trabalhos foram ter com ele, então, foi mesmo isso, E não só Deus abriu esses caminhos, mas Deus usou-se de quem Ele quer. Sim, é isso. Porque alguns crentes, por mais que a gente diga, parece que têm cera nos ouvidos. Sim. Estão à espera que Deus se use do patrão, do salário, e não é nada disso que Deus promete. Deus promete que Ele escolhe quem Ele quiser, como Ele quiser. E se a pessoa tiver fé em Deus, e não no patrão, no salário, na reforma, estás a ver? Então Deus que pode e quer, vai conseguir. Sim. Vai, mais. E depois, o dinheiro do crente é um escravo que trabalha 24 horas por dia, quando se usa as leis de Deus. Isto é porque muitas vezes, na verdade, as pessoas são escravos do dinheiro. O dinheiro, na verdade, manda na vida de muitas pessoas. O dinheiro diz, olha, isso podes comprar, isso não podes comprar. E parece que é o senhor, né, de certas pessoas. A pessoa vive obcecada pelo dinheiro. Sim. Porque, na verdade, uma pessoa dessas vive no regime atual. Sim. Que é uma escravatura moderna, está a ver? Há livros que até foram escritos antes de eu nascer. Sim. Como aquele que é Animal Farm, não lembro como que é em A Quinta dos Animais. Sim. Em que um inglês que estava a trabalhar na Índia, no tempo colonial, no tempo do Império colonial inglês, ficou chocado como é que o Império, não é, o regime, tratava as pessoas. Sim. Ficou chocado e ofendido. Depois deu-se a guerra e ele viu mais coisas. Depois foi chamado para ir trabalhar no Ministério da Comunicação Social. Ainda viu mais coisas, como o governo usa a comunicação para fins próprios. Enfim, então ele escreveu vários livros e que de facto retratam não só o tempo de então, mas de hoje, porque a gente ou falar de democracia e não sei o quê, mas isso não acontece. Mas seja como for, nós, se pusermos fé em Jesus, a gente vai vencer. Se pusermos fé naquele Jesus que diz, eu sou o teu Deus, supro todas as tuas necessidades, então o milagre financeiro acontece. Agora, se a pessoa está a pôr a sua confiança no regime, eu até conheço, olha, empresários, olha isto, eu, há uns bons anos atrás, houve também um grande derrame da unção de Deus, como está a acontecer hoje mesmo. E então, em certas regiões de Portugal, irmãos que eram empresários e outros que se tornaram empresários, saíram de situações muito complicadas e começaram a prosperar, eram fiéis a Deus, cada vez prosperavam mais, semeavam coisas extraordinárias, com isso nós fizemos muitas coisas, ofereceram-nos prédios para a igreja, enfim, muitas coisas bonitas. Mas, a certa altura, uns tantos deles ficaram, vamos dizer, fascinados com os enganos das riquezas. Então vinham à igreja, mas também andavam com certos políticos que lhes prometiam adjudicar certas obras maiores. E por mais que eu avisasse, não tem mal nenhum concorrer às obras do governo ou da Câmara Municipal, mas nunca pare de olhar para Jesus Cristo. O que acontece a esses manjericos? Foram-se afastando, porque não tinham tempo, porque não sei o quê, não sei o que mais, tinham que ir mais uma reunião, depois tinham que viajar.
foram se afastando e o diabo todo feliz. Nunca receberam esses ditos contratos e o diabo até roubou aquilo que eles tinham. Sim. E vários destes ficaram na miséria, literalmente, porque esqueceram-se de onde é que vieram. Esqueceram-se que Deus é que foi o abençoador, que os tirou do lugar difícil, com pouco dinheiro, poucos clientes, que agora já prosperaram e de repente já achavam, eu é que sei. Está a ver? Eu é que sei. E Deus é comigo, Deus me compreende. Não, nunca faça isso. Ponha sempre Deus em primeiro lugar. Quando é hora de andar com Deus, é hora de andar com Deus. Honra Deus, como ouvimos o caso há bocadinho. Sim. Na sua vida pessoal, porque cada um de nós tem um salário, não é? E, portanto, se tem uma empresa, essa empresa tem a sua própria atividade e depois da empresa você paga salários a si próprio e aos seus empregados e, portanto, a empresa também pode e deve contribuir com dízimos. O que acontece se uma empresa contribui com dízimos? É só ver a empresa crescer. Ainda hoje ouvimos Sim. esse caso. Portanto, qual é a lei básica? É a lei de semear para colher, está a ver? Eu ontem dizia, hoje vou tornar a ensinar sobre o poder que há nas palavras, que há uma lei geral, que funciona para sempre. Sempre funcionou. Funciona para crentes e descrentes. O próprio Deus funciona com esta lei. É a lei de semear para colher. Que podia também ser dito da seguinte maneira. O que eu quiser colher, tem que semear. E tem que semear primeiro para colher depois. Não é como algumas pessoas dizem assim, Senhor apóstolo, por mim, porque quando Deus me abençoar financeiramente, eu vou ajudar muito a igreja. Eu disse, você ainda não entendeu. Você não vai pagar nada e está à espera de receber para ajudar, ou para semear na casa de Deus. Está à espera de colher a colheita para depois ir à terra e semear as sementes. Ora, isso não existe. É ao contrário, tem que semear primeiro para colher depois. Então, diante disto, hoje mesmo, você deve semear. Porque quanto mais você semear, mais você vai colher. E ao ouvir esta palavra de Deus, certeza que o seu coração já está com mais fé. E quanto mais você ouve e pratica, porque fé, ouça bem, é uma força que vem por ouvir e ouvir e ouvir as mesmas verdades. Ontem você comeu, sei lá, um pequeno almoço pão com manteiga, amanhã também, hoje também, e não vai dizer eu já sei o que é um bife, já sei o que é um peixe assado. Não, você precisa de comer regularmente para ter forças. Fé é uma força que vem por ver e é uma força que sai por falar o mesmo que Deus fala, já vamos ver isso hoje, por fazer o que Deus diz, neste caso, semear. Sim. Certo? Certo. Então, enquanto você ouve esta música próxima, prepara a sua semente, que você vai semear, esticando a sua fé para que tenha cada vez mais e mais colheitas. A palavra da fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não o problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo à voz do Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Se acaso o dinheiro acabar e a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e dizes: onde está o meu Deus? Está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa, louva-o dia e noite e ele te ajudará.
em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Maravilha, maravilha. Então hoje vamos mais uma vez falar sobre há poder em suas palavras e eu tenho aqui este livro que tem esse mesmo. Já oraste ou não? Ah, ainda não ora, exatamente. Esqueci-me. Pois, já estava a ver. Vamos lá então. Estenda o seu braço sobre o ecrã e eu vou orar para que a unção de Deus venha sobre a sua área financeira. Senhor Jesus, trago-te toda a igreja, todo homem, mulher de negócio, todos os crentes e também crentes de outras igrejas e aqueles que ainda nem sequer vêm à igreja. E declaro que a tua palavra é fiel, que a tua palavra que promete que multiplicas as nossas sementes vai funcionar boa medida, recalcada, sacudida, conforme tu também prometes. Eu falo milagres financeiros na vida daqueles que estão a passar por momentos difíceis e também por causa disso eu falo ao diabo que estás amarrado e ao nome de Jesus tens de dobrar o teu joelho. Aos anjos eu declaro que Deus nos deu poder, nos fez filhos de Deus e vocês tragam essas finanças, essas bênçãos financeiras a todos nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Por acaso, como é que é a música? Se acaso, então. Se acaso o dinheiro acabar e a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e diz: onde está o meu Deus? Está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa. Louva o dia e noite e Ele te ajudará. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Maravilha. Então vamos lá então agora falar sobre o livro Há Poder em Suas Palavras. Este livro está disponível no formato digital. A Cristal tem aqui no tablet. seu tablet pequenininho. Não, mas eu posso aumentar. Não, mas eu já tentei oferecer um maior, mas tu Mas nada. posso aumentar. Ah, podes aumentar. Ok. Pronto. E está, portanto, está disponível no Curiacos Curiacos Editora. Em várias línguas. Em várias línguas. Vários países. Em vários países. Em alguns países você pode aceder com a moeda local. Sim. Bem, e portanto está disponível em qualquer parte do mundo. Mas este livro também está disponível no formato de papel nas igrejas locais. Sim, é isso. E portanto você tem essa opção. Este livro fala de quê, Cristal? Este livro fala mesmo o que diz o Resume título. lá o que é que eu já disse. Há poder em suas palavras. Vamos sentar ali no meu sofá, ouvir o que é que tu dizes. Ok. Se quiseres, podes pedir ajuda aí à nossa filha, que ela também prega muito bem. Pois, então, ela pode vir cá. Se tu te vais sentar, Anda cá, Samara. pronto. Está toda amarela hoje. Ai! Então, minha filha, um abraço. Como é que vai tudo, minha filha? Vai tudo bem Vai contigo? tudo bem? Pode sentar. Então, já agora, o que é que se trata deste livro? Este livro fala sobre a lei de há poder em suas palavras. Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de leis
E aqui neste livro nós aprendemos que existe uma lei que é a lei das palavras. A morte e a vida estão no poder da nossa língua, ou seja, a decisão de nós termos ou morte ou vida não é de Deus, porque Deus já nos abençoou, Deus já nos salvou, já nos deu a salvação, já nos deu cura, já nos deu prosperidade, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, este livro fala sobre esta grande lei e muitas vezes, como o meu pai já disse muitas vezes, né, ele quando estava na escola bíblica, um professor dele disse: você está onde está hoje por causa daquilo que falou no passado. Então, se não gosta de onde está hoje, então talvez seja uma boa altura para mudar. Nem de onde estavas. Que a minha vida hoje é resultado das minhas palavras. Quem é que ele pensa que é? Afinal, tinha razão. Pois, então Continua. é uma boa altura de nós pensarmos: será que eu gosto de onde estou hoje? Nas minhas finanças, na minha saúde, na minha família? Se a resposta é não, então leia o livro e ponha em prática e daqui a uns meses você vai gostar de onde está. Paz, minha filha. E uma coisa, pronto, então o que tu ensinaste no domingo, não é? Que tu fizeste uma pergunta a todos, estavas todo contente porque já sabias que toda a gente ia errar, não é? Qual era a pergunta? A pergunta é, então, o que é que está escrito em Josué 1:8, que eu vou abrir aqui? E tu perguntaste, então, se a pessoa... Então tens de ler o Josué 1:8. Sim, é isso, estou à procura. Eu não sei onde é que está no livro. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. E pronto, e paraste por aqui. E depois disseste: uma pessoa que fala o mesmo que Deus fala, que medita na palavra de Deus e que faça o que Deus diz para fazer, então Deus vai abençoar essa pessoa, certo? E todas as pessoas que responderam disseram: sim, é Deus que vai abençoar. Ai, não. Calma. E eu já sabia que quis dizer que não, mas não sabia o porquê. Então, pés. Calma, vamos agora fazer as perguntas. Marina. Quando nós fazemos Deus diz, falamos, Josué 1:8, falamos que Deus manda falar. Pensamos com a cabeça que Deus manda pensar. Fazemos que Deus manda pensar, Deus nos vai abençoar. Certo. Certo. Quando... Deus nos vai abençoar. Não, Então, Por que francamente. não? somos nós. O que é? Somos o nosso caminho. Ela já sabia o truque. Isto é muito importante. Vai lá, então. E então a resposta foi não, não é Deus que vai abençoar, porque aqui está escrito: porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Isto significa que Deus tem leis e se nós cumprirmos com as leis de Deus, então vai funcionar automaticamente, não é preciso Deus ir abençoar. E depois há um exemplo que eu acho que é bom, não é? Que é a lei de semear e colher. Uma pessoa que ponha uma semente na terra não vai pedir a Deus para Deus fazer com que aquilo cresça, porque é uma lei que já existe, ou seja, é uma lei que existe que se eu fizer aquilo, é este o resultado que eu vou ter. E aqui aprendemos isso, que se não se apartar da nossa boca o livro desta lei, que é a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus e termos os pensamentos de Deus na nossa mente, em vez de pensarmos como o mundo, e depois termos o cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito, que é tudo o que está escrito na Bíblia. Se nós fizermos isso, então a lei de Deus diz que eu vou ter sucesso. Então eu acho que isto é um grande segredo. Agora uma pergunta difícil para ti, minha filha. Então, Deus fica de fora. Não. Deus já fez as leis e por isso nós fizermos as leis que Deus instituiu, vamos ter o sucesso. Exatamente. O que é que a mamãe tem a dizer? Tem de dizer, isto também, no outro lado, também depende se a pessoa se porta bem. Porque a lei funciona, Deus coloca a bênção, vai tudo funcionar. Mas se uma pessoa está a irritar a Deus, fazer uma coisa que Deus não gosta, então, de repente, nesta terra, onde que a pessoa semeou, esta lei que devia sempre funcionar, de repente, esta terra talvez não pode produzir. Não há sol, não há chuva, alguma coisa não. É. Então, o que falámos, eu e a Crista falámos, eu falei, depois de domingo, de ter explicado isso, eu disse assim, de facto, Deus não quer robôs.
não é? Marionetes, quer filhos. Então, o filho aprende as leis de Deus, que é falar da minha saúde, mesmo que Deus fala, falar do meu dinheiro, mesmo que Deus fala, etc, etc. E se eu ocupar a cabeça com os mesmos pensamentos de Deus e fizer o que Deus faria se estivesse no meu lugar, eu próprio vou ter sucesso. Então a pergunta que se põe é, então se eu vou ter sucesso, onde é que Deus está? Quer dizer que Deus já não precisa de Deus? Precisa sempre, porque se você fizer tudo certo, mas de repente começa a irritar a Deus e não perdoa, e murmura, e fala mal, e etc., essas leis todas que são verdadeiras, sabe, vai dar curto-circuito. Deus, pimba, corta-lhe a eletricidade, corta-lhe tudo. Portanto, Deus nunca pode ser colocado fora da equação. Está a ver? Um exemplo, você mora numa casa, não é? E tem eletricidade. Pronto. Então você chega à casa à noite, liga o interruptor, tem luz, depois vai fazer uma torrada, ou sei lá o quê. Mas, se por acaso alguém lhe cortar a eletricidade, não vai dar certo. Onde eu fui jantar com a casa da Samara. Tudo muito combinado. Primeiro convite. Um convite. E eu fiquei todo contente. E depois é 5 em 5 minutos, é assim, falta mais 10. Explica lá o que aconteceu. O que aconteceu é que eu estava com a comida no forno e do nada a luz desapareceu, o forno deixou de funcionar, não é? Pronto, porque ficámos sem eletricidade. Eu não percebo muito de eletricidade, mas acho que foi qualquer coisa de um curto-circuito ou Curto-circuito lá assim. fora. Portanto, ela estava com as máquinas todas, com as leis a funcionar, mas se lá fora não a corrente falhar, não dá. Bem, e eu e o Mike lá comemos quase a carne toda, qual é que ela guardou a carne para o marido, senão coitadinho não comia. Mas isso é outra conversa. O que eu quero dizer, que é muito importante nesse segredo, é que Deus quer que a gente aprenda a viver da mesma maneira que Deus. Nós somos supostos ser filhos de Deus, copiar a Deus. Então, eu faço a minha vida prosperar, conforme diz aí, porque eu vou fazer o mesmo que Deus faria se estivesse nas minhas circunstâncias. Agora, nunca posso pôr Deus de parte, porque se, por outro lado, eu tiver a não perdoar, ou irritar a Deus, ou abandono a minha chamada, ou qualquer outra coisa que Deus não gosta, Ele só desliga a ficha e acabou-se. Posso fazer tudo certo. E, aliás, isto é o motivo, porque alguns crentes e até pregadores faziam tudo certo, mas começaram a irritar a Deus e pensaram, eu sei tudo, sei fazer, e depois foi uma queda, não é, Kissa? Sim. Explica lá. E depois, entretanto, não tem a benção de Deus, porque parece que sabe tudo, já nem precisa de mais ninguém, porque sabe todas as leis. E depois começa E faz as leis. E faz as coisas tudo certo. Faz as mesmas coisas quando estava bem, eles continuaram a fazer esta mesma coisa, igualzinha. Então, devia dar o resultado igual. Mas não dá. Mas não estava a dar o resultado igual, porque no coração a pessoa, né, não obedece, saiu fora da sua chamada, porque agora já não quer, pronto, tem outras coisas, mas ele vai continuar a servir a Deus, ele vai continuar, é o que ele disse, né? Vai continuar, ele nunca vai esquecer de Deus, esta coisa, pronto, Deus é o Senhor da vida dele, mas não é. Não. Ele tirou uma coisa, ele tirou Deus do trono de vida dele. Exato. Deus já não está em primeiro lugar. Então, se Deus não está em primeiro lugar, temos o Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Nós estamos aqui a ensinar uma coisa mega importante, porque veja bem, o autor das leis de eletricidade, da matemática, etc., é Deus. Então existe eletricidade de alta tensão, baixa tensão, etc., e funciona. Mas se Deus quiser, Ele, por isso, simplesmente acaba o mundo. Sim, aí. Porque, outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, quando Deus criou o homem, fez-o à sua imagem e semelhança, depois criou a mulher. O que é que eles fizeram? Escolheram o diabo. Perderam a glória. Estavam vestidos com um manto especial que fazia com que o corpo não enferrujasse, não adoecesse, não morresse.
Então Deus ficou muito aborrecido, porque que é que escolheram o inimigo de Deus? Então tirou-lhes a unção. Sim. Bem, e determinou que... E a proteção. E proteção. Sim. Então eles eram amaldiçoados. Bem, entretanto, Deus começou logo a pensar, é melhor eu fazer um plano de resgate, porque senão o diabo vai dar cabo deles, dos filhos, dos netos, etc. E Deus ainda aparecia, falava com eles. Mas eles cada vez ficaram piores. Cada vez eram mais porcos, imundos, nojentos, tal como os dias de hoje. E a certa altura, Deus decidiu, vou terminar com esta geração e vou fazer uma nova geração. Então, chamou Noé, e Noé foi o único homem que acreditou. Os outros gozaram, isto não acontece, qual o mundo acabar, tu és maluco, tal. Mas Noé, como acreditou, foi fazendo o barco, como é chamado? A arca. Um barco grande. E quando, ao fim de 120 anos, estava tudo pronto, Deus disse, então, vocês entram, entrou ele, a sua família, mas ninguém quis entrar, e os animais também entraram, aqueles que Deus mandou entrar, e os outros sempre a gozar. Começa a chover, coincidência, até que a certa altura eles viram que era mesmo verdade. Conclusão, Deus acabou com o mundo e fez um novo mundo, em que, por amor ao Noé, e fidelidade ao Noé, o Noé e a sua família estavam lá. Então, o planeta, ao fim de 40 dias, ficou habitável e limpo. A ver? E Deus andava com Noé, só que, o que acontece? Quando chega a vez do neto e bisneto chamado Nimrod, o senhor Nimrod decidiu assim, não, eu não quero mais ser governado por Deus. E foi de aldeia em aldeia, aos seus familiares, que era tudo da mesma família, disse, não, nós não vamos mais ser guiados por Deus. Eu é que vos vou guiar, porque eu é que sei, porque Deus não está bem, porque... Parvoíces que ele disse. Conclusão, ele foi o primeiro político, após o Noé, e o que é que ele fez? O mesmo que os políticos dois. Eles não gostam de falar de Deus, não querem que o povo siga Deus, querem que o povo siga a eles. Siga a eles, para que eles possam escravizar o povo e viver à grande, enquanto o povo é obrigado a cumprir com todas as leis, com todas as regras, com o máximo de rigor, que nem um chicote. A ver? Por exemplo, o povo, se não tiver as contas em dia com a ação social, não tem nada. Não tem nada. Perde emprego, não tem negócio, até. Mas o que é que eles dão com o dinheiro que pagamos para a ação social? Deviam dar hospitais, deviam dar escolas, mas não dão. E ninguém é preso, ninguém é condenado quando os dinheiros são desviados descaradamente e os juízes foram apanhados a roubar e a fazer tudo que é imundo, continuam lá. É disso que a Bíblia fala, não sou eu só que falo. E aquele inglês, não é? Sim. O autor daquele livro falou a mesma coisa. Portanto, não é invenção só minha. Até na RTP existem programas que explicam isto, você pode ler isso. Então, para dizer o quê? Que há leis que funcionam. E quando nós aprendemos as leis como esta, de semear para colher, e que há poder nas nossas palavras e por aí fora, elas funcionam. Todavia, nunca podemos esquecer que há um Deus que o ser superior. E que, portanto, você pode fazer tudo certo, mas se não obedecer ao grande chefe, está lixado na mesma, porque ele, pura e simplesmente, a certa altura, corta-lhe tudo, está a ver? E, portanto, outra coisa interessante é que Deus, quando pegou neste planeta, não é? Em Gênesis, nós não sabemos, não está escrito que está para trás, mas no original diz que Deus disse disse assim ao Adão, repovoai a terra, quer dizer que a terra já terá sido povoada, quem sabe pelo próprio diabo,
porque a terra estava totalmente estragada, estava às escuras, estava inundada de água. Deus é que refez tudo a bem e criou seres novos, criou o homem à sua imagem e semelhança, etc, etc. E com Noé, ele começou tudo de novo, porque aquilo estava uma imundície, era uma pouca vergonha, uma violência atroz. E Deus, por mais avisos que desse, ninguém quis saber de Deus e disse, então pronto, ficamos assim. Agora, passado o Noé e, portanto, o dilúvio, Deus já está a avisar outra vez que este mundo vai acabar. Desta vez não é só o mundo, é todo o sistema planetário, bilhões de estrelas, tudo vai encolher que nem um livro. E é tão interessante que Deus tenha dito isso e que os cientistas tenham descoberto buracos negros. O que é o buraco negro para mim? É muito simples. Ninguém sabe bem o que é, mas para mim é muito simples. Imagine que você tem um livro e está a fechar. Então, quando começa a fechar, as folhas começam todas a aproximar-se. Então, se Deus está a encolher todo o sistema, esses buracos negros são coisas ou forças que engolem estrelas, planetas, até engole a luz, engole tudo. Então, para mim é evidente que é Deus que já começou a fechar os mundos. Mas os sinais os sinais que já estão aqui no planeta acerca do fim do mundo, cada vez são mais evidentes. Vários dos sinais de que a Bíblia fala em Apocalipse, que sinais que vão acontecer, já aconteceram. Mesmo esta pandemia é nitidamente um acontecimento bíblico, é como chama isto, nos dias do faraó, uma praga, a ver, que atinge toda a gente. E só os que são crentes é que são imunes. Já no tempo dos egípcios, os crentes não sofriam as pragas. Portanto, quem não acreditar não faz diferença nenhuma. Você pode acreditar o que quiser, mas como você não é o dono disto tudo, Deus é que é melhor que a gente dê ouvidos. Então, quando outra vez a Samara falou que... lê lá outra vez a passagem bíblica. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Farás prosperar o teu caminho, quer dizer, tu é que vais fazer prosperar o teu caminho, não é? Porquê? E assim está em linha com a Bíblia também, quando Jesus disse assim, na verdade vos digo, aquele que crer em mim, fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. Porquê? Porque eu vou para junto do meu Pai e vos enviarei o Paraclitos, o Espírito, que é o mesmo que Jesus teve quando esteve aqui na Terra. A Bíblia é um livro fantástico, porque é assim, Jesus, ele veio como um homem para cumprir as leis de Deus. E, quando foi batizado nas águas, também foi cheio do Espírito. Então, ele ficou um ser humano, um homem, sumado do poder do alto. E assim ele venceu este planeta. É isso que Deus quer que você entenda, que você se entregar a vida a Jesus e, para já, fica filho de Deus, fica liberto das leis da maldição, fica, portanto, com o direito às grandes bênçãos. Agora tem que fazer a sua parte. Muito bem. E Jesus disse que quando nós somos cheios do Espírito, que é o mesmo, também vamos fazer as mesmas coisas que Jesus fez, e Jesus disse o incrível, que até faremos maiores. O que me diz outra coisa, que Jesus não é grande pelo facto dele ter feito muitos milagres, porque se eu e você vamos conseguir fazer esses milagres e maiores ainda, e nós nunca fomos Deus nem vamos ser, então quão maior tem que ser Jesus? A ver? É que Jesus é Deus, sempre foi Deus. Então, isto de fazer milagres, curar os enfermos, os cegos, paralíticos, andar por cima do mar, ressuscitar mortos, etc., é uma brincadeira para Deus. O nosso Deus, o único Deus que existe, né? Ele é um gigante, é uma coisa fantástica, fenomenal, nada, absolutamente nada é impossível para ele. E, portanto,
voltando atrás, o que Deus não vai admitir é que a pessoa não se submeta a Ele. Isso Ele não vai admitir nunca. E dá-nos 120 anos, também está na Bíblia, quando Deus veio visitar a terra e viu no tempo de Noé que estava tudo muito mal, Deus disse, não, vou ter que acabar com isto, está tudo muito estragado, e determinou nessa altura que as pessoas só iriam viver o máximo de 120 anos. Ou seja, ninguém vai não morrer, todos vão morrer, para que tenhamos tempo de pensar, para onde é que eu vou? Escolho quem? E quem é o meu dono? Submeto a quem? Porque se depois de morrer não tiver entregue a vida a Jesus, já acabou o período. Vai mesmo morrer. E Jesus disse, vai acontecer o mesmo que aconteceu nos dias de Noé. E nós estamos a viver esses tempos parecidíssimos. Portanto, é muito importante. Voltando ao livro, o que mais é que tu queres dizer, minha filha? Mais nada. Então é que quer falar. Então, Passa a palavra a Samar, a Cristo. Então, só lembrando o que nós temos falado estes últimos dias, né? Neste assunto, claro. Então, nós falamos sobre Zacarias, né? Zacarias, a história é que é um casal, né? Ele mais a esposa, um casal já de idade, mas ele estava muito fiel, justo nos olhos de Deus, e Deus queria abençoar eles com um filho que, na verdade, era o João Batista. Então, como é que Deus fez? Quando ele estava de serviço lá no templo, então apareceu-lhe um anjo. Então o anjo vem lhe dar essas boas notícias, o que é que lhe ia acontecer, que a oração foi ouvida, etc. E Zacarias, em vez de ficar todo contente, ia lá para fora, olha, o anjo me apareceu, isto vai acontecer, nada disto. Ele duvidou. Ele logo diz, mas como é que isso vai acontecer? Então, eu sou velha, minha mulher é velha, então como é que eu vou saber isso? Entretanto, ele ficou mudo, né? Mudo, e até o dia que se cumprisse tudo o que o anjo tinha dito. E podemos pensar que então, pronto, ele irritou a Deus, né? Então Deus, pronto, se ele não acreditou, então pronto, ficou mudo. Mas na verdade esta não é a razão. A razão é que há poder nas nossas palavras. E o Zacarias, em vez de falar, estar contente de falar de acordo, né, dizendo o que o anjo tinha dito, imagina se ele não ia ficar mudo. Então ia lá para fora, né, e diz, olha, o anjo me apareceu, imagina só o que é que o anjo me disse. Imagina só, quer dizer, ele foi-me dizer, né, deu uma promessa que eu e a minha mulher íamos ter filhos. Quer dizer, onde é que já se viu uma coisa? Somos velhos, como é que isso vai acontecer? Isto é impossível. Se ele tinha falado essas palavras, tudo isso nunca ia ter acontecido. Ele ia estragar esta semente, esta promessa. Isto não podia acontecer, porque Deus precisava mesmo que o João Batista ia nascer. Então, o que é que Deus fez? Que o Zacarias ficou mudo. Já que ele não soube falar certo, né, ele tinha que ficar mudo para não estragar a semente. Então, o que é que aconteceu? Então, ele ficou mudo até o dia que tudo aconteceu. Então, isso foi quando? Foi o tempo todo, quando ela ficou grávida, a mulher ficou grávida, aos 9 meses, o filho nasceu, e depois, no 8º dia, então, no 8º dia, como que era o costume, né, o rapaz, o filho, né, era circuncisado, então, aí, normalmente, eles davam um nome. Então, a pessoa que estava a dizer disse, pronto, então, temos aqui o Zacarias. Entretanto, também diz, não, o seu nome não é, o seu nome é João. E eles, claro, eles acharam isso muito estranho, então não, ninguém na tua família que se chama João, é muito estranho, então vamos perguntar lá ao pai. E o pai pegou no papel, né? Papel não, pronto, uma tábua assim. Então ele escreveu, olha, o seu nome é João, acabou-se, é isso que eu quero, o seu nome é João, eu já estou farta de não falar. Então, a partir do momento que ele diz isso, foi a partir desse momento, né, que a promessa que o anjo tinha dado se cumpriu. Até o nome foi dado, um nome que o anjo tinha dito. Ele tinha que se chamar João, não era um nome qualquer, tinha que ser João. Né? E hoje em dia até o João é um nome assim, normal, muita gente chama João. Mas nesta época talvez não. Então Deus quis mesmo que ele se chamava João. A importância dos nomes. E quando isso aconteceu, então o Zacarias já podia falar o que ele quisesse,
mesmo se ele falava torto, já não fazia assim tão diferença, porque já tinha nascido o João Batista, que era o mais importante. Então, aqui nós vemos o quê? Que nós não podemos falar de qualquer jeito. E que, na verdade, muitas vezes as pessoas estragam o seu futuro, estragam até promessas que Deus dá, né? Que Deus dá-nos promessas, que a pessoa fica curada, que a pessoa vai fazer isso, e a pessoa, com a sua boca, com as suas palavras, a pessoa está a seguir o exemplo de Zacarias, vindo com essas dúvidas, quer provas, quer explicações, vem com muitas, quer entender tudo e mais uma coisa, e assim muitas pessoas, eles estragam o seu futuro, né? Entretanto, foi esse exemplo que vimos, e ontem também falámos sobre os 12 espiões. Os 12 espiões... Os 12 quê? Espiões. Espiões. Espiões, pronto, os 12 espiões. Eles vinham da terra de Egito, né? Eram lá escravos, foram libertos, passaram pelo deserto, então chegar à terra prometida. A terra prometida que Deus tinha prometido. Entretanto, entraram lá os 12 espiões, né? Que era um líder de cada tribo, entraram para ver como é que era a terra. Quando voltaram, 10 dos 12 dizia, olha, a terra é muito bom. Na verdade, isto tem que se dizer, a terra é muito bom. Mas é impossível nós conquistarmos isto. É impossível. Essas cidades são enormes. Eles têm uma defesa e não só isso, tem lá gigantes. É impossível. Nós, aos olhos deles, nós somos como gafanhotos, não somos nada. Aos nossos olhos e aos olhos deles, nós não somos nada. Nunca vamos conseguir. Isto vai ser um grande desastre. Isto nunca vamos conseguir. Entretanto, 2 dos 12 calaram eles e disseram, cala-te. Então, o que é que eu dizia? A terra é muito bom e nós vamos vencer, claro. Eles têm lá gigantes, as cidades são fortificadas. Parece uma coisa impossível, mas não é, porque Deus vai estar conosco, Ele vai estar ao nosso lado e com a ajuda de Deus nós vamos conquistar, nós vamos fazer isso. Era 2 em 12. Entretanto, o povo, né, que estava a ouvir a maioria, ele já queria acabar lá com os 2 que estavam a dar as boas notícias, até que Deus que teve a aparecer no meio deles para parar esta confusão toda. Então, o que é que Deus disse? O que é que aconteceu? Estes 12 espiões e esse povo todo, né, não entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque o que é que ele estava a falar? Ele estava a murmurar, eles não estavam a acreditar, ele estava a duvidar, eles até estavam a dizer, olha, vamos escolher outro líder e amanhã já vamos de volta a Egito. Quer dizer, eles saíram da escravidão, eles já nem se estavam a lembrar que eles eram escravos. Eles eram escravos, eles queriam voltar para lá, só porque eles estavam à frente de uma terra e não tudo era fácil. E quanta gente não entra na sua terra prometida, porque quando Deus faz uma promessa, eles pensam que é tudo fácil, não vai haver nenhum problema, é assim, de qualquer jeito, Deus vai dar isso, mas quando Deus nos dá uma coisa, Ele nos promete, nós vamos conquistar, nós vamos atingir isso, mas nós temos que lutar a conquistar esta terra prometida. Mas Ele vai estar ao nosso lado, Ele vai nos dar força, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar sabedoria e com Deus ao nosso lado nós vamos conquistar tudo e mais alguma coisa. Agora, muitas pessoas estão à frente de uma terra prometida que Deus tem preparada para eles. Deus tem uma terra prometida para cada pessoa preparada. Mas tanta gente não entra e porque não entra, o que é que vai acontecer com eles? Eles não vão ter isso e eles vão andar no deserto até que eles morram e nunca vão ter nada que Deus tinha prometido para eles. A culpa não é de Deus, a promessa estava lá, a terra estava lá à sua espera. O problema foi a boca deles, aqueles que eles falaram, que na verdade é resultado do que é que estava no seu coração. Eles, na verdade, não acreditaram naquilo que Deus prometeu, eles tinham uma ideia. Deus me deu uma promessa, isso vai ser fácil, isso vai ser de acordo com a minha capacidade. A terra prometida que Deus tem para nós é uma coisa muito grande e é para nós, mas não é de acordo com a nossa capacidade. É de acordo com a capacidade que nós temos a Deus ao nosso lado e Ele nos vai dar mais capacidade para que nós, com Deus, vamos entrar nesta terra, conquistar esta terra. Então, nós temos que mesmo fazer Deus, o Deus da nossa vida, e deixar Ele nos moldar e fazer Ele
o nosso Senhor da nossa vida e acreditar. Quando Ele diz uma coisa, então nós podemos o que Deus diz que podemos, nós somos o que Deus diz que somos, nós não somos uma pessoa qualquer, nós não somos esta pessoa só com os nossos talentos, a nossa capacidade, porque nós somos filhos de Deus, uma nova criatura, somos reis, somos sacerdotes, podemos todas as coisas porque Deus está ao nosso lado. Então, quando nós vemos este exemplo dos 12 espiões, então nós vemos um povo inteiro que não acreditou e apenas esse povo inteiro, toda a gente, né, acima de 20 para cima, toda essa gente andou no deserto até morrer. E os únicos que entraram foi o Calé e... Josué e Calé. E os membros dele. Sim, entretanto, quando eles chegaram lá, depois desses 40 anos, quando toda a gente morreu, né, eles entraram lá com essas crianças que, entretanto, cresceram, eles diziam, olha, dá-me esta montanha que é mais difícil, porque tem mais de 40 anos, né, que eles estavam lá no deserto à espera que as outras morreram, né, mas ele tem esta força ainda, porque Deus está comigo e eu vou conseguir. Então, mesmo depois desse tempo do deserto, eles ainda continuavam a acreditar que Deus ia lhes dar esta capacidade e com Deus eles iam fazer o impossível. Então, esta é uma lição, este é um exemplo para nós. Aqui há também outra coisa mega importante que é o seguinte. Hoje, se você fizer a percentagem 2 em 12, dá 17% ou coisa assim, é muito pouco. Ou seja, 80 e tal por cento das pessoas crentes que estão salvas, que vão para o céu, não entram na terra prometida aqui no planeta. Porquê? Porque nunca acreditam no que Deus diz. Sempre acham que lá fora eles é que são grandes, que nós somos os pecadores, somos os coitadinhos, mas os políticos, o gerente do banco, não sei o quê, esses é que são grandes. Ou seja, Deus é um palerma, é um Zé Ninguém. Porque Deus está a dizer, eu te dou isto. Não dá, porque eles lá fora que são grandes, está a ver? Quando um pai ou uma mãe não quer que o seu filho seja um missionário, não quer que o filho sirva a Deus a tempo integral quando ele é chamado para isso, não estou a dizer que todos são. Não, meu filho, tu tens de ter garantias lá fora. Quer dizer, o pai está a dizer assim, Deus é um estúpido, meu filho. Temos andado na igreja, mas ele é mau, Deus é mau, lá fora ele é que são bons. E depois o que acontece? Lá fora é tudo ladrões, vigaristas, e nos últimos anos é queda após queda, escândalo após escândalo, não há mês nenhum que não haja escândalos. Quer dizer, esses crentes, o que é que eu julgava o que é? Agora, preste bem atenção, os 12 espiões eram os líderes de cada uma das tribos, ou seja, havia 12 tribos e, portanto, cada tribo tinha um líder. Quando os dois líderes, Josué e Calé, não aceitaram a conversa dos outros, antes disseram, se Deus é por nós, eles são canja, é fácil, porque Deus é conosco. Então, eles, o Josué e o Calé, como a Cristo lhe disse, depois tiveram que esperar 40 anos, portanto, devem ter entrado quando tinham 60, 70, 80 anos, não sei, mas pareciam jovens, porque Deus lhes deu força. Eles não ficaram velhos, é impressionante. Mas não é só os líderes, era quem era da tribo deles, está a ver? A tribo do Josué e a tribo do Calé. E, portanto, esses entraram na Terra Prometida. E hoje há muitos ministérios ou igrejas onde nada se passa. E depois, quando vem a nossa igreja a prosperar, ficam ofendidos, fazem ameaças, escrevem, chamam-nos nomes, como se a culpa de nós sermos bem-sucedidos fosse nossa. Não, essa é a vontade de Deus para todos. E a culpa dos outros não terem esse sucesso é porque alguém em liderança não acredita. Só é que mudar de tribo, a tribo que tenha a vitória. Portanto, é uma mensagem mega importante, certo? Certo. Nós temos uma música, aliás, o Tim tem uma música, Samara estava a dizer que o Tim tem uma música que fala sobre o poder das palavras, não é? Se eu entendi bem, vamos lá ouvir.
Aprendi um grande segredo, que as minhas palavras não são levadas pelo vento. Têm poder, certas ou erradas, quando faladas fazem acontecer. Podem magoar, podem erguer, podem te derrotar ou fazer-te vencer. Podem magoar, podem erguer, podem te derrotar ou fazer-te vencer. Palavras são sementes, cuidado com o que vais dizer. O que falares vais ter. Palavras são sementes, cuidado com o que vais dizer. O que falares vais ter. O que falares vais ter. Aprendi um grande segredo, que as minhas palavras não são levadas pelo vento. Têm poder, certas ou erradas, quando faladas fazem acontecer. Podem destruir ou edificar, fazer-te cair ou te levantar. Podem destruir ou edificar, fazer-te cair ou te levantar. Palavras são sementes, cuidado com o que vais dizer. O que falares vais ter. Palavras são sementes, cuidado com o que vais dizer. O que falares vais ter. O que falares vais ter. A música é muito gira. Sim, sim. É gira e é verdadeira. Bem, aqui estou eu ao lado de ti, na verdade. Estou, Aliás, sim, tu é que tá. estás ao meu lado, porque eu é que sou aqui. Sim, mas eu já estava aqui sentado, tu levantaste e voltaste, agora sentaste ao meu lado. Exatamente. E agora nós vamos orar por vocês que escreveram, telefonaram a pedir ajuda. E nessa matéria eu quero dizer que temos um livro muito importante que é Cura Divina. E neste livro eu ensino várias coisas. Primeiro, acima de tudo, você não precisa de oração. Há uma coisa maior que oração, que é informação, que é saber qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é curar toda a gente. A vontade de Deus é resolver os problemas de toda a gente. A vontade de Deus é abrir um caminho onde não há caminho possível. E nada é impossível para Deus. Quando Jesus veio à Terra, veio na forma humana, para legalmente poder estar aqui, e veio para mostrar como é que Deus é, ensinar as leis de Deus e ir à cruz para cravar os nossos problemas, doenças, etc., etc., lá na cruz, ao mesmo tempo que os nossos pecados, porque um dia todos teremos que prestar contas ao grande juiz. Então, Jesus veio para ser o nosso substituto. E assim, um dia, quando chegarmos ao tribunal de Deus, não é? Deus vai ver que também falhamos, todavia, porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus, temos alguém que pagou o que nós devíamos pagar, é o bode expiatório. Então, mas aqui na Terra já podemos usufruir de muitas coisas boas pelas quais Jesus pagou. Portanto, quando alguém está a pedir ajuda, está a pedir oração porque está doente, está a pedir oração porque alguém tem o vírus, ou porque falta dinheiro, ou porque seja o que for, nós temos que pensar que Jesus é o autor de todas as bênçãos, que Jesus é que tem esse poder para fazer isso. Quando nós oramos, a gente ora aquilo que eu chamo a oração da fé. Há outros tipos de oração, mas
essa oração que vamos usar hoje, que quase sempre usamos. A oração da fé consiste em que, quando eu for orar, você vai ter que acreditar que recebe a sua cura agora, que recebe a resposta de Deus. Então, quando eu disser ponha a mão no ecrã, ou estenda a sua mão sobre o ecrã, isso tipifica aquilo que normalmente se faz na igreja, que é o homem de Deus impõe as mãos sobre a pessoa que vem ao altar pedir ajuda, e Deus coloca a unção, o poder, a semente de cura divina. Veja, eu qualquer dia vou ensinar mais sobre sementes, a lei de sementes, no que se trata de cura divina. Mas é engraçado, não é? Que o princípio é o mesmo. Porque quando você ora e você tem que acreditar que recebe o quê? A semente de Deus, o poder de Deus. E esse poder entra na sua vida, ou no seu corpo, se for uma doença, ou na área financeira, seja o que for, e esse semente, unção, chama-se unção de Deus, é um poder muito, muito específico, vai procurar o que está estragado e vai arranjar. Vai ver se é preciso acrescentar alguma coisa e acrescenta. É o poder de Deus, que faz coisas que mais ninguém consegue fazer. Portanto, você tem que entender que é assim que Deus opera. Muitas vezes há pessoas que, pronto, não sabem, não é? Então dizem, eu oro por mim todos os dias. Eu não vou orar por si todos os dias, senão está a ver. Nós somos milhares, aliás, milhões de pessoas que não faziam mais nada, isso era impossível. Nem adianta, porque não sou eu que tenho o poder para o curar. Não sou eu que tenho o poder para resolver o seu problema. Eu apenas sou o intermediário, a ver, o porta-voz de Deus, para que você receba a unção de Deus, e é Deus que coloca essa unção. Por isso, tanto faz estar aqui, mesmo à minha frente, e eu pôr a mão sobre si, ou estar a 1000 quilómetros de distância, porque Deus está em toda a parte, quem vai tocar em si é Deus. Outro segredo, antes de orar, é você saber que nem sempre os resultados se veem instantâneos, porque cura divina não é instantânea, é progressiva. Ou seja, a semente tem que ter tempo para crescer. O próprio Jesus, quando orou diversas vezes, ou quando, sim, ordenou certas coisas, não se viram de imediato os resultados. Olha, por exemplo, uma vez em Marcos 24... não pode ser. Não. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, foi quando? Não sei se é Marcos 4 mesmo. 11, 24. Marcos 11. Acho que foi aí. Quando Jesus estava com os seus discípulos, e creio que para dar uma Marcos lição aos seus discípulos, ele tinha visto ao longe uma figueira, tinha sinais de que tinha frutos, mas chegou lá não tinha frutos nenhuns. Então vamos dizer que era uma figueira hipócrita. Bem, Jesus deve ter pensado, vou dar uma lição aos meus discípulos, e ele falou com a boca, amaldiçoou a figueira e disse, nunca mais ninguém coma nada de ti. Bom, seca para a raiz. Bem, os discípulos olharam para a figueira e ela estava exatamente na mesma. Parece que nada se passou, estava tudo na mesma. E é assim que acontece muitas vezes quando eu oro. A ver, porque parece que nada aconteceu. Todavia, eles foram lá onde tinham que ir, no dia seguinte passaram pelo mesmo caminho e repararam, espera lá, Jesus, olha aqui, a figueira começou a secar. Está a ver? Ou seja, desde que Jesus falou, amaldiçoou aquela figueira, ela começou a secar, mas ao princípio ninguém via nada. E, portanto, esta questão não foi resolvida instantaneamente. Tem outros exemplos de Jesus,
Mas o que importa dizer é que, quando nós oramos, Deus não promete que será sempre instantâneo. Quando Deus decide curar instantaneamente, nem se chama cura divina, chama-se milagre. Nós é que muitas vezes, para facilitar, as pessoas sabem o que é o milagre, pronto, é uma coisa sobrenatural, a gente diz, Deus tem um milagre para si. Pronto. Mas, tecnicamente, rigorosamente, nem sempre é milagre, é isso que eu queria dizer. Portanto, depois de orar, o que é que você tem que fazer? Eu até tenho um livro que diz isso. Ah, está aqui. Sim. O que fazer depois de orar. Depois de orar, você tem que entender, acreditar que Deus colocou o poder dentro de si, da sua vida, ou da vida por quem você está a orar. Porque também há pessoas que trazem um lenço, uma roupa, a ver, para ir levar alguém que está muito mal no hospital, também funciona, é bíblico. Bem, portanto, depois de orar, você tem que acreditar. Eu recebi o poder de Deus. E esse poder está a operar, está a consertar, está a arranjar o que está estragado e está a acrescentar aquilo que, porventura, está em falta. Durante esse período em que você ainda não se vê curado, não se sente curado, não tem a resposta ainda, não a vê, o dinheiro, será, é quando o diabo gosta de atacar a mente. É por isso que é muito importante estudar a palavra de Deus. Talvez os meus livros são livros muito práticos, que têm o propósito de você aprender como é que Deus diz que as coisas funcionam, o que é que você deve fazer, etc, etc. Bem, neste livro, entre outras coisas, segredos, eu ensino que não deixe que o diabo o engane com pensamentos errados. Bem, depois, também ensino que você deve louvar a Deus porque já está curado. E assim é como se estivesse a regar a semente de cura divina. Está a ver? E o poder de Deus vai operando até que um dia vem o fruto. Se for o caso, está doente, a certa altura fica mesmo curado, pode ir ao médico e o médico vai dizer, sim senhora, inexplicavelmente, ou assim, você está muito bem. Portanto, são conceitos muito importantes, você nunca pode esquecer. A ver? Depois de orar, o que é que se faz? É isso. Bem, dito isso, temos aqui mais pessoas ainda a pedir ajuda em diversas situações que eu não vou mencionar porque, sinceramente, Deus é que está consigo, Deus sabe tudo, Deus ouviu, Deus conhece você, qual é o assunto que traz você hoje diante de Deus, e eu, como homem de Deus, vou impor as mãos e convido todos a estender o braço sobre mim, ou, se possível até, a tocar no ecrã, para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si, como é humanamente de Deus. E para Deus não há distância, e por isso o Espírito Santo de Deus é que vai tocar em si, vai entrar, trazer a tal semente que eu falei. Então, eu vou orar por si agora mesmo. Querido Pai Celestial, graças te dou por teres enviado Jesus Cristo, que veio para nos salvar, mas também para nos curar, libertar de todas as amarras, de toda a maldição. Veio para abrir um caminho onde não há caminho, para resolver problemas, para suprir as nossas necessidades, tudo isso. E, portanto, eu ordeno que toda enfermidade que estiver em curso na vida das pessoas que estão a pedir oração, essas enfermidades têm que secar para a raiz em nome de Jesus. Assim como a figueira secou, também eu declaro que essas enfermidades estão a secar. Há casos em que pessoas não escreveram, mas Deus está-me a mostrar que há pessoas que têm tumores, há pessoas que têm cancro, há pessoas que têm problemas no sangue, há pessoas que têm problemas nos rins. Eu ordeno esses órgãos que funcionem bem e as enfermidades que sequem para a raiz no nome de Jesus. Também falo aos demónios e declaro que, no caso de haver espíritos de enfermidade, vocês têm que sair. Se forem o caso de haver bruxarias encomendadas, seja por quem for, está quebrado no nome de Jesus. E para ti, Jesus,
Muito obrigado. E toda a glória, porque tu és o Deus que sara, o Deus que responde. E também te agradeço que nós vamos ouvir muitos testemunhos como resultado desta oração. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. E agora ouça esta música, diz: tudo vai mudar para melhor. E depois eu vou orar por si, que ainda não entregou a vida a Jesus. Mas ouça só um bocadinho desta música. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Amém. Eu agora quero orar para vocês que estão em direto e que acreditam até em Deus. Mas, se eu perguntar, será que você tem a certeza que está salvo? Muitos irão dizer assim, bem, eu não sei, não tenho a certeza. Deixa-me explicar o seguinte, que Jesus disse que todos quantos o receberem Jesus, serão feitos filhos de Deus. O que é isso, receber Jesus? Não é uma mera oração, é acreditar no coração que você troca a sua vida pela vida de Jesus. Entrega as suas pérolas, tudo para si é valioso, pela pérola maior que é a da salvação, vida eterna. É também acreditar que quando entrega a vida a Jesus, você está a receber a única e possível salvação que existe. Só há uma porta para entrar no céu para sempre, que é Jesus. E é entender que salvação não é uma religiosidade, é um ato legal, porque ele, Jesus, morreu para o salvar. Bem, então agora vamos orar. Baixe a sua cabeça em reverência a Deus. Feche os olhos para se concentrar neste Jesus e façam esta oração comigo. Ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar, que derramou o seu sangue lá na cruz para pagar pelos meus pecados, que eu admito, também falhei. E agora, Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Para terminar, antes até de nos despedirmos, deixa eu exortar você a telefonar para o WhatsApp, pedir para ser acompanhado e vai ver que um bispo ou um pastor vai andar consigo, vamos assim dizer, até você ter vitória e sucesso. E até amanhã, porque tudo vai mudar para melhor. Deus abençoe. Sempre.